Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design de interiores, e onde conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube, Rumble e Spotify e no site pauloguidali.com.br. Se você é um fabricante logístico do segmento casa, você pode anunciar aqui onde sua marca e seus produtos ganham relevância. E se você for um anunciante e estiver em Curitiba, você pode assistir às nossas gravações ao vivo aqui no nosso auditório, no nosso estúdio, que está dentro do Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui com a arquiteta Elisa Miel e do outro lado o arquiteto Emanuel Aquino. E hoje eu escolhi um tema assim um pouco polêmico, vamos ver o que vai dar, gente. Que seria então a cidade e o patrimônio. Antes de vocês começarem, eu vou fazer montar um cenáriozinho bem rápido e aí eu passo a bola para vocês e a gente vai desenvolvendo. Mas há 2 semanas atrás, eu andei numa rua chamada Paula Gomes, que é uma rua central, antiga, e 6, 7 quadras, eu me deparei com 5 casas, residências, moradias abandonadas. Okay? Depredadas, uma já sendo invadida, exceto uma onde você tinha ali uma proteção, um tapume, e estava escrito secretaria, alguma secretaria do município, tá bom? Então, guardem essa imagem, que a gente vai voltar a ela depois. O que eu precisaria saber de vocês, e eu vou perguntar para a Elisa, mas você também, Manuel, pode interagir, quais são os critérios para que uma edificação se torne um patrimônio histórico em Curitiba ou em outra cidade? Bom, acho que o Emanuel sabe mais do que eu, mas eu imagino que ela tem a ver com a identidade da cidade, com a cultura, com a memória, com a arquitetura, com o estilo arquitetônico. Então, são coisas que são levadas em consideração quando você quer preservar algum patrimônio. Então, são os critérios, eu acho que talvez tenham outras coisas, né, Manuel? Não, a Elisa apontou muito bem e eu complementaria apenas que eu gosto muito de um autor que chama Ulpiano Bezerra de Menezes e ele fala muito da questão dos valores, para a gente entender o valor patrimonial, o valor de uma edificação, né? Então, o valor que ele trata, a gente pensa o patrimônio fala de identidade, fala de herança, né? Então, algo que a gente quer passar para gerações futuras, né? Então, logo, um critério de algo que tem um valor patrimonial ou não, depende de cada caso, né? Então, algumas edificações vão ter um valor simbólico, né? Algum evento que aconteceu naquele lugar, um evento histórico. Então, o patrimônio nem sempre ele é antigo, né? Ele pode ser relativamente recente. Brasília, por exemplo, já nasceu patrimônio. Patrimônio, exato. Você me respondeu uma pergunta, Sim. se o patrimônio tinha uma idade específica para ser... Depende do seu valor, né? Seja um valor cultural, um valor estético, às vezes uma estética específica, né? Um aspecto político. Alguma coisa que aconteceu ali, algum evento, Exato. Algum local a ser preservado como Sim. Memória, né? Então ele conta uma história, né? E ele pode ser uma paisagem, ele pode ser uma praça, ele não necessariamente é uma edificação. Ok, tá bom. Então eu preciso fazer uma pergunta para o nosso público que escuta, mas não sabe do que se trata. Qual é o papel do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional? Qual é a função que ele tem? O IPHAN foi uma instituição federal, né, que foi criada ali em 1937, inicialmente ISFAM, né, depois IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, e a função é zelar pelo patrimônio da escala nacional, né? Então a gente tem o patrimônio, dentro do patrimônio edificado, por exemplo, né, onde se insere a arquitetura, a gente vai ter o patrimônio municipal, ou seja, que congrega uma série de eventos de importância ao município, no caso o patrimônio de Curitiba, estadual, né? Então referentes à história, ao símbolo, à política, à importância ao estado do Paraná, e nacional, de importância nacional. Então o IPHAN ele vai estar zelando por esses sítios do patrimônio, esses bens tombados a nível federal, né? E você vai ter o corpo técnico, a aprovação de projetos também de importância federal, exemplo do Palácio Capanema, também passa no Rio de Janeiro, né? Também passa pelo IPHAN e muitas outras obras de importância nacional, né? Bom, agora, Elisa, vamos fazer aqui um comparativo entre o patrimônio público e a moradia, a casa privada. Eles têm uma relação? O IPHAN atua nesse caso? Não. Na verdade, tudo o que é patrimônio, né? Patrimônio, a gente está falando aí do dono, que é uma pessoa, que é um particular e um público. Então, o que acontece no público? São maneiras de gerir
esse bem. Uhum. Né? Estamos falando aí, vamos falar de edificação, tá? Ok. Senão fica muito complexo, Tá bom, extenso. ok. Então, de edificação. Então, como você gere esse bem? Aí entram questões muito complicadas, que é a manutenção desse bem, preservação desse bem, transformação desse imóvel. Aí existe uma diferença gritante entre uma coisa e outra. Ok. E o IFAM tem a ver com isso. Sim, o IFAM, como mencionado, ele vai estar influenciando em obras que têm essa alçada de valor nacional, essa relevância, né? Então você tem um tombamento federal, a importância que tem é uma edificação, se essa edificação é uma residência ou um imóvel de outra natureza, isso varia, né? Mas quando a gente fala de IFAM, a gente geralmente fala as primeiras obras tombadas, né? Foram as igrejas, né? Então o primeiro patrimônio reconhecido, né? Tem esses paradigmas do patrimônio. Então do que é patrimônio, conforme a Elisa falou, a gente está agora ampliando esse escopo de entendimento do que é patrimônio. Uma árvore pode ser um patrimônio. Exatamente. E nós temos em Curitiba, nós temos inclusive. árvore em Curitiba tombada. Exato. Mas eu queria ainda voltar para o patrimônio privado, particular. Como que a gente consegue fazer com que proprietários das suas casas, se há uma interferência aí do poder do próprio IFAM, como que eu posso fazer para que esse proprietário mantenha isso que a gente, cá entre nós, considera um patrimônio histórico? Como que você consegue se movimentar aí nesse cenário? Para responder essa pergunta, a gente precisa, acho que, entender melhor a problemática do patrimônio hoje, né? Por que isso é um desafio de ser preservado, seja público ou privado? O IFAM ele vai estar influenciando, ele vai ter muitos programas de educação patrimonial, que trata ali mais da conscientização da população, né? No mais, ele vai estar interferindo principalmente em edificações de tombamento a nível federal. Mas quando a gente fala de muitas edificações privadas aqui, no contexto de Curitiba, por exemplo, a prefeitura acaba sendo muito envolvida, né? E com relação ao desafio da preservação no âmbito privado, até passo a bola para a Elisa, que acho que ela talvez possa explicar. E é um grande desafio. Bom, primeiro, vamos explicar como é que começa esse processo de tombamento. Então, existe também vamos lá, eu tenho uma casa com valor histórico, arquitetônico, enfim, que compõe os itens básicos para eu ter uma casa tombada. Você pode ligar no 156 e pedir o tombamento da minha casa. Eu vizinho, digamos. Você vizinho, Ok. você transeunte, pedestre, gosta da minha casa, você liga lá. O que é que faz a prefeitura? Ela bloqueia automaticamente aquele imóvel e vai analisar aquele imóvel. Isso é uma coisa que as pessoas morrem de medo. Por quê? Porque é um processo lento, não é, Emanuel, de análise. A prefeitura, então, quem tomba é a prefeitura. Tá? Então, obviamente, ou não sei se é tão óbvio, né? Mas quem tomba é a prefeitura. E isso deixa teu imóvel congelado por um tempo, 1, 2, 3 anos, até que esse processo se conclua. E quando você tem um imóvel tombado, ele vai ganhar umas características de uso próprio, então ele vai ter limitações. Ok. É o que acontece, por exemplo, no prédio agora aqui onde era o Escavolo. Então aquela casa foi mantida e uma construção foi feita em volta. Um castelinho que tem aqui na Avenida Batel, um branco e amarelinho, tem uma especulação lá, o que está saindo na frente, a casa vai ser mantida, enfim. Os proprietários não gostam muito disso. Por quê? Porque você perde um valor imediato. A cidade ganha, ou às vezes você tem negociações como potencial construtivo, existem negociações, mas o teu imóvel, de fato, fica travado por algum tempo. E a responsabilidade da manutenção desse imóvel é do proprietário. Você está se antecipando algumas perguntas minhas que eu estou achando ótimo. Você está respondendo as perguntas que eu ia fazer. Tá bom? Então, Emanuel, ele fez um comentário que eu achei interessante. O IFAM, ele teria um programa de educação, Sim, é isso? é um dos pilares funções do IFAM. Né? Existe isso em Curitiba? Existe algum trabalho nesse sentido? Porque eu acho que começa com as crianças mesmo. Em Curitiba, recentemente o IFAM lançou um edital, né? Então o IFAM trabalha muito por editais, né? Que são editais de incentivo com o valor ali orçamentário. A gente teve um grande lançamento agora de um edital de educação patrimonial a nível nacional. Mas até o momento
momento, antes desse edital, não é algo, poderia ser mais fortalecido, né? Então, quem acaba liderando muito essas ações de educação, de sensibilização, que a gente chama da população, dos profissionais, acaba sendo os órgãos estaduais de patrimônio e municipais, né? Aqui em Curitiba a gente tem, por exemplo, a Escola de Patrimônio, que é uma ação da municipalidade desde 2020, trazendo cursos, atividades. Bom, dentro disso que você está falando, eu vou voltar aqui para a Elisa, dentro daquele primeiro cenário que eu imaginei. Nós temos uma rua aí que tem uma rua aí que tem meia dúzia, cinco edificações, segundo dias, que estão depredadas. Como que eu resolvo isso, Elisa? É muito complicado, porque a gente trabalha com isso, né? Nós trabalhamos com isso. O que faz a prefeitura? A prefeitura detecta essas coisas, tá? Seja por denúncia, seja por uma fiscalização, a prefeitura detecta isso. E ela vai contactar esse proprietário. Então, mas muitas vezes o proprietário não tem como. Recurso financeiro para manter aquilo. E aquilo se estende por anos e anos, e é multa em cima de multa, multa em cima de multa. Só agrava. Só agrava e não resolve. Entende? Então a prefeitura pressiona, multa mesmo. Multa aí de valores bem expressivos, 500, 600, 800, 1 milhão, para uma casa na Paula Gomes. Entende? Inviabiliza o imóvel. Inviabiliza o imóvel, a pessoa é obrigada a fazer um projeto de restauro. Então, como é que seria? Ela é obrigada a fazer um projeto de restauro disso, onde ele vai fazer uma pesquisa, normalmente fotográfica, lá junto ao IPUC e tal, prefeitura, para poder deixar a casa, paga a multa e ainda tem que reformar a casa, você entende? A dificuldade é uma luta muito grande, é um embate muito grande. A defesa do proprietário não poderia ser o seguinte: ainda que a minha casa seja de 1930, 1940, eu não vejo nela um valor histórico, um valor de patrimônio. Infelizmente não. Não é assim que, não é assim que funciona. Quando a gente fala de patrimônio, a gente está ali falando de valores coletivos. Exato. Né? Então acaba esbarrando um pouco nessa questão do direito absoluto ali a fazer o que quiser com o imóvel. Então é bem complexo, né? Existe todo um debate, mas eu acho que é muito válido a gente olhar para exemplos pelo mundo, né? Para a gente ter como referência. A gente o que nós estamos falando. Né? Isso, acho que tem ações que a gente pode melhorar, mas acho que a grande pergunta, acho que você vai ter mais para frente, né? Mas como que a gente viabiliza esse patrimônio que traz esse valor social e essa identidade para a cidade, e ao mesmo tempo a gente também traz um valor pragmático, um incentivo financeiro que viabilize a preservação desses imóveis. Então é mais ou menos assim, nós falamos da punição através da multa, e agora você está falando de alguns benefícios. Quais poderiam ser esses benefícios para quem tem um imóvel que não pode manter e que está depredado? Qual seria um benefício que você poderia oferecer para ele? Isenção de IPTU, por exemplo, você poder vender potencial construtivo, para você, inclusive, poder comercializar esse imóvel para alguém que tem interesse. Porque existem várias modalidades de negócio para um imóvel. Ok. E aí já entra no caso da reeducação, né? Incentivar o proprietário para que transfira isso para, sei lá, para uma finalidade talvez comercial, desde que não fira, né, a integridade Isso. É interessante pontuar que em Curitiba nós já temos incentivos semelhantes a esse, né? Como, por exemplo, as unidades de interesse de preservação, que são o equivalente às UIPs, né? E as UIPs você tem ali um incentivo financeiro através da venda de potencial construtivo para que aquele imóvel seja preservado e esse valor seja utilizado no restauro. Utilização, né? A própria utilização do imóvel como um restaurante, como um bar, como uma loja. Você muda a função dele. Muda a função dele. E também gostaria de complementar que pelo mundo, a gente tem vários exemplos bem-sucedidos de localidades, né, especialmente na Europa, né, em que o patrimônio ele tem um grande valor também financeiro. Então, eu cito muito o exemplo da França, né, em que o turismo movimenta bilhões de euros. Então, as pessoas vão ali visitar aquela paisagem histórica, aquela identidade. Isso só foi viabilizado porque aproximadamente 92% de Paris é tombada. Então, não é que a cidade é congelada, mas você tem uma preservação de fachadas, de identidade. Então, não que a gente tenha que copiar exemplos, mas veja o potencial e a riqueza. Então, o que é uma coisa que aconteceu aí no nosso Largo da Ordem. Ele foi tombado,
foi modificado o uso por dois motivos, né? Um para o uso das ruas, que é o caso da Paula Gomes, onde a Paula Gomes está inserida. Isso. Porque a gente diz em arquitetura que os olhos da cidade somos nós. Né? Com certeza. Conferir ao poder público, a guarda municipal, o cuidado da cidade é muito laissez-faire, né? É uma coisa muito assim. Então a gente é que cuida. Então foi tombado, modificado o uso para ser frequentado. Okay. E é um caso de sucesso e traz a feirinha do Largo da Ordem, Sim, leva os turistas claro. para lá, para aqueles lugares. Então o patrimônio histórico, e isso a gente tem que mudar culturalmente, porque não são casas velhas. É trocar o nome, é pejorativo. É patrimônio, Sim. é história, é cultura, é memória, é lembrança. Dentro disso que a Elisa comentou, é excelente e vai muito dentro dos trabalhos que a gente desenvolve de educação patrimonial. A gente trabalhou muito com proprietários de edificações históricas. E é incrível como, antes do nosso trabalho, da gente apresentar para eles a importância daquele imóvel, você tem uma visão quase que de vergonha disso, nossa, eu moro num edifício velho, especialmente ali no entorno da edificação, Velho. né, da Que está edifício modificando Tiradentes. bastante. Exato. E daí, conforme a gente vai ok. conversando, essa mentalidade vai modificando, a gente vai mostrando documentos, fotografias. Exatamente. Já Então se falou aqui. você volta a se apaixonar pelo próprio Exatamente. imóvel. Veja, ele vê aquilo como uma desvalorização do status dele. Exato. E quando Exato. você acorda para ele, que de fato ele pode ter Exatamente. uma joia, Exatamente. 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 né? Então ele começa a ver com outros olhos. Os outros olhos. E outra coisa que nós estávamos falando com a Elisa também, tem muita questão aí também da hereditariedade, talvez, ou do ser herdeiro, né? Porque quando você você constrói uma casa para a tua família lá em 1950, praticamente 50 anos depois, a família Original. os proprietários originais não estão mais aí e a família não consegue mais manter isso aí, ou de certa forma você está dividido esse patrimônio entre várias pessoas e tal. A solução muitas vezes é derruba, né? Vende para derrubar, né? Eu acho que isso deve ser bem frequente, né? Olha, eu até vou contar uma coisa que eu fiz que foi muito legal quando foi com o Shopping Cristal. Então, é uma amiga minha, Simone Molinari, arquiteta. Eu não sei mais detalhes, porque eu me formei faz 5 anos. Mas uma das barganhas foi 3 casas no Largo da Ordem. Uma é a Cinemateca, outra é a sede da Uni. Nós duas fizemos o levantamento, fizemos o projeto de restauro. Foram casas a prefeitura disse para o Shopping Cristal. Existem essas 3 casas. Eu estou sendo muito simplista na negociação, até porque eu não conheci, não me lembro disso, mas existem essas 3 casas. Você compra essas 3 casas dessas pessoas, monta o restauro, arruma a casa. Era uma medida mitigatória para o nascimento do Shopping Como se Cristal. chama essa operação, digamos Uma assim? medida mitigatória. Eu quero fazer um shopping na Avenida Batel. Vamos lá, o Shopping Cristal. Essa foi uma das Mas aí o contrapartidas da prefeitura. O poder público diz assim, não, eu cedo desde que você promova um benefício para a Se cidade. eu não sei se ela indicou as casas, se o Shopping Cristal indicou as casas, eu não sei, mas isso foi uma medida. O papel do poder público no patrimônio muitas vezes é isso. Às vezes as pessoas têm uma compreensão de que ele é mais poderoso do que o que acaba sendo. São várias forças que estão ali em jogo, mas o poder público ele é muitas vezes um incentivador e um mitigador. Né? Então ele vai incentivar a preservação, mas um tombamento ele não garante a preservação. Até porque a gente Pelo contrário, né? Pelo contrário, a gente tem imóveis que estão tombados e que estão em ruínas. Exato. Então por que isso acontece? Então é aí que entra a questão da sensibilização e o poder público como olhar, né? Ele vai trazer um incentivo, mas o tombamento ele não garante a preservação. Isso que é mais desconcertante. Então a gente precisa ir mais a fundo na problemática para entender. Até porque tem imóveis que são tombados e são depredados. Sim. Ou a pessoa usa de qualquer jeito e não tem, o poder público não tem essa coisa, ele não consegue, não tem força. E eu como um pedestre, eu também não vou saber se identificar se aquilo ali é público, privado, mas por que ele está danificado, porque você entende? Eu não consigo entender. Então eu vou buscar um culpado para isso, né? Por que a cidade está nessa região, nessa rua? E normalmente você vai culpar a prefeitura. Seria o caminho, seria uma tendência, né? Exato. Mas há muita coisa entre a prefeitura e a casa tombada, muita coisa que acontece nesse caminho. São muitos atores e agentes. Muitos atores, né? Gostei dessa frase, gostei. Exatamente. São muitos atores. Para Pois culpar a prefeitura.
Agora, porque quem está olhando de longe acha que é fácil, ok? Eu devo ter, numa cidade como Curitiba, de 2 milhões de habitantes, eu devo ter um percentual muito pequeno de situações como essa que a gente descreveu aqui, né? De casas depredadas, deterioradas, que estão ali botando em risco, inclusive, quem passa, né? Parece pouco, mas a burocracia é grande. É grande. Não é? É bem Então grande. eu não consigo resolver. Não nesse tempo que a gente imagina, né? Pelo menos nesse tempo. Então eu vejo assim, que alternativas nós estamos falando sobre isso, né? Como nós vamos recuperar isso aí. Né? É um processo, eu penso que é um processo longo que passa muito, muito pela educação patrimonial. Muito, de como você deixa de enxergar uma coisa como velha e enxergar valor. Valor, aquilo como enriquece a tua cidade. Você imagina que cidade monótona seria Curitiba ou qualquer outra se a gente destruísse tudo e usasse vamos fazer uma arquitetura, que nem sempre é boa. Ok. Que é uma arquitetura determinada pelo mercado, pelo dinheiro, né? Então, que coisa mais monótona seria? Perfeito. Que coisa empobrecida. Isso é um fenômeno global, né? Muitas cidades estão ficando com a paisagem cada vez mais genérica. Então aquilo que a gente, pessoa fica pobre. Então aquilo que a gente gosta de poder diferenciar, chegar no lugar e aprender um pouco da cultura, da arquitetura, ser esse cartão de visita das cidades, isso tem se perdido. Como que vai ser a nossa arquitetura daqui a 30, 40, 50 anos? A nossa produção contemporânea? Porque a qualidade se perdeu, você tem uma desvalorização da produção arquitetônica, então a gente precisa valorizar a nossa arquitetura histórica, porque ela é a nossa herança, o nosso passado, presente e futuro, né? Então, é uma mentalidade, como a Elisa falou, se não tiver educação, a gente não consegue. Mas eu não sei, Manuel, mas também não dá para preservar tudo, né? Sim, a gente também não pode. Com certeza. Todas as casas antigas ou os monumentos, a gente não consegue preservar tudo. Às vezes, algumas coisas, isso é um debate sério. Pois é, Elisa, mas é o que eu digo para você, é como dimensionar se aquela região, se aquele quarteirão, aquela edificação, ela tem um valor para a cidade, né? Aí vocês é que têm que me dizer, né? Será que eu posso, por exemplo, mudar o plano, o zoneamento de uma certa região, porque eu não vejo nela nenhum interesse histórico para a cidade? Eu acho que é sempre um ganho e uma perda. Não existe tudo ganho, nem tudo perda. Existe um equilíbrio. Okay. Tem um equilíbrio, uma demanda por moradia, por exemplo. Eu vou trocar aqui é uma zona totalmente residencial, mas eu estou com um problema déficit de moradia, então eu preciso verticalizar. Então, aí entram as nossas cabeças, que estão dentro aqui em Curitiba, no caso no IPUC, né, os arquitetos, que eles vão debater isso com o mercado, com o mercado imobiliário, com a população, com o que se imagina para onde a cidade está caminhando. Isso é uma discussão enorme. Calorosa. E que uma hora tem que ser definida. Né? Uma hora você tem que definir. Nosso plano diretor aí aqui nessa quadra que é do lado do Pátio Batel foi modificado em 2020. Okay. O que vai gerar uma modificação muito grande naquela quadra entre ali. Vamos falar uma modificação radical, porque uma modificação radical. É isso que vai acontecer, né? As casas vão desaparecer. Bem provável. É verdade. Nesse sentido, o que a gente acaba fazendo no campo para decidir o que é absurdo, o que não é, atingir esse equilíbrio que a Elisa está falando, são os critérios e a pesquisa. Então, a pesquisa, a gente tem uma série de cartas patrimoniais que são resultados dos eventos de patrimônio, né? Então, a gente tem Carta de Veneza, né? Carta de Brasília, Carta de Bura, tem diversas cartas que vão trazer critérios, fundamentos, né? A partir de conhecimento acadêmico, científico, e a gente precisa sempre justificar um tombamento ou uma proteção mais rigorosa. Então acredito que esse é o ponto principal, não é questão de tombar tudo, mas ter muito critério e responsabilidade no que precisa ser fundamentalmente representado, né? Então, um conjunto que representa um determinado período, né? Então ninguém em sã consciência vai ser a favor de pôr abaixo o eixo monumental de Brasília. Dependendo, às vezes tem, né? Mas o que eu quero dizer assim, na questão de proteção. Então, o que é fundamental para a nossa identidade, para o nosso reconhecimento, né? Então é isso que a gente precisa entender. E cada caso é um caso no patrimônio, não vai ter uma receita de bolo,
né? Então, alguns conjuntos são mais importantes do que outros, algumas concessões podem ser feitas, né, para a questão das demandas também de habitação, demandas de crescimento da cidade. Então, não é algo engessado, como as pessoas pensam. Existe uma margem para debate, para adaptações, né? E muitas vezes o poder público atua nessa conciliação de interesses, né? Para que a cidade cresça e, ao mesmo tempo, preserve o essencial, né? Então você acha que dá para conciliar? Nós estamos falando de conciliar, pegar uma região específica, eu vou conciliar. É um desafio, o horizontal mas com o Eu vertical, acho que né? conciliar talvez seja uma palavra muito romântica, entendeu? Eu tô mais para alguém tem que ceder, Sim, né? sim. Não dá para ter tudo o tempo todo. Não Cada dá, uma hora exatamente. perde, outra hora ganha. Não, mas eu estava conversando com a Elisa antes de você chegar aqui sobre um bairro que eu frequento, que eu adoro passar, que é o bairro da Vila Isabel, que é um bairro bucólico, é um bairro arborizado, é tudo muito... Você tem aí todas as facilidades e que hoje está se verticalizando de uma forma violenta. Esse bairro é outro bairro que vai acabar, gente. Você entende? Não há uma conciliação, usando a minha... Mas aí a gente vai entrar numa questão de produção arquitetônica, né, Paulo? Que era o que a gente estava conversando um pouquinho antes, nós três, né? É uma conscientização arquitetônica. Aí vem de nós, como profissionais e urbanistas, entender esse contexto versus incorporadores. Exatamente. Você vai para uma pergunta que eu ia fazer. Exatamente. Qual é a função, a atuação, a responsabilidade da arquitetura pura num caso desse? Né? Esse é um problema. Sabe? Como que eu faço que se harmonize, né? Já que nós temos que lidar com a... Você sabe que às vezes é uma coisa que o arquiteto tem que fazer de forma velada. Sim. Porque muitas vezes não é um argumento que o incorporador ou o contratante dele quer escutar, entendeu? O contratante dele ele não está prestando atenção na harmonia ou no jardim... Você entende? Entendo. No mercado imobiliário o que manda é dinheiro. É metro quadrado vendido. E a gente, que desenha, que vai fazer projeto, muitas vezes a gente trabalha veladamente na preservação, no conceito de urbanismo. Vai no bojo ali já. Vai no bojo e ele não percebe, entendeu? Não, eu estou pensando aqui, a gente já fez comentário sobre isso, que nós temos que começar a ser mais influenciado pelas soluções europeias, né, escandinavas, porque lá eles pegam algumas áreas, assim, digamos assim, bastante generosas e conseguem, né, fazer belas obras, belos projetos que se harmonizam com os praças, com os parques, com a rua, né? De novo, eu acho que a sociedade pode se manifestar, entende? Entre o que é belo, o que é feio, o que é grotesco, o que é abusivo. Acho que porque muitas vezes a gente tem que dar resposta porque está sendo feito. Como é que faz isso? Informação. E eu incluía nessa conversa aqui também esses conjuntos habitacionais, né? Que são mais populares, que às vezes são até agressivos, né? Esteticamente são agressivos, né? Então você não está contribuindo para a melhoria da vida dessas pessoas, né? Não, você só está pensando no que te interessa. Exatamente. Mas a gente tem que ser justo, porque existem várias pessoas já preocupadas com isso, mas não por ser uma sensação legal para o morador, e sim para ele vender mais rápido. Tá bom, que seja, entendeu? Tem que ser falado. Que seja. Que seja falado aqui, né? Que seja. Então, acho que hoje está esse conceito da experiência do usuário, né? Tanto como transeunte, como pedestre, mobilidade urbana, uma série de coisas. Um outro argumento também que alinha um pouco, não chega a ser bem um argumento, mas uma postura de que o patrimônio ele está muito alinhado com as demandas mundiais da sustentabilidade, Sim. Que é de você aproveitar um pouco da preexistência do que já existe e, claro, adaptar com materiais novos, né? E em alguns casos até trabalhar em conjunto com a verticalização, mas preservando ali, né? Depende do contexto, mas isso entra na agenda da sustentabilidade, né? Então, também é algo que tem sido, até nos casos europeus que você citou, né, na Comissão Europeia, por exemplo, Parlamento Europeu, muitos dos projetos de requalificação de áreas históricas entram no orçamento de sustentabilidade, projetos de cidades sustentáveis do futuro, né? Então, ali das metas 2030, 2040. Que é maravilhoso. Isso, que é muito bom também para quem está buscando aí Nós investir. Nós estamos, quem né? sabe, né?
trazendo, a gente tem que estar trazendo isso, né? Cidades, principalmente na Europa. Sim, sim. Então a gente está trazendo isso. Só que são sempre processos, Paulo, muito Graduais. Sem dúvida. muito lentos. Muito gradual. Porque isso tem a ver com a mente, né? Sim. Com a mudança de mentalidade. E isso a gente tem uma vantagem nessa geração nova. Sim. Que é uma geração que pensa muito mais em sustentabilidade, valoriza, sabe? Acha interessante. O novo não é o padrão de beleza. Né? Eu acho do que a gente estava falando de ações mais, aquele que vai no bojo, né, que o arquiteto acaba planejando, acho que a gente tem duas frentes hoje para trabalhar essa questão do patrimônio. Uma delas é essa ação imediata nossa de mitigar ou de fazer o nosso melhor como profissionais, mesmo que a gente saiba que não vai mudar tudo. Então, assim, o melhor projeto possível dentro do respeito, da compreensão do entorno, seja ele argumentado para o incorporador, seja ele já incluso ali no projeto, e o longo prazo, sem dúvida, eu tenho firmeza assim, de acreditar na questão da sensibilização, especialmente desde a criança, para essa compreensão, para a gente colher lá na frente. Então, Daqui essas, 20 anos. então são essas duas frentes de atuação que a gente tem hoje, né? A da educação patrimonial e a da responsabilidade dos profissionais urgente para os problemas que surgem agora. Porque a cada semana uma casa nova cai, né, um prédio, né, um conjunto se perde. E não tem volta. E não tem volta. Exato. É uma morte, né? Não tem volta. Eu não queria terminar assim, mas vocês não vão acreditar, nós já chegamos a 40 minutos. Uau! Foi muito rápido. E a gente pode falar umas 4 horas. Vida, meu Deus, Discuti muitíssimo, adorei conversar com vocês e eu acho sim, vai ter que ter um segundo capítulo, um terceiro capítulo. Se deixar, a gente vai, É, porque na verdade assim, é um tema muito agradável, ainda que seja, e é amplo, né? Ele seja relevante, ele é um tema muito agradável de se conversar, né? E é um tema de todos nós, porque o patrimônio é de todos, né? Então Da todo sociedade. mundo da sociedade. E ela traz muitas memórias mesmo, né? Então vamos lá para o Castelinho do Batel. Quantas coisas aconteceram ao longo desses... Exatamente. Se nós não preservarmos a nossa história, nós corremos um risco aí de gente se perder. de ter um futuro existencial, de ter um futuro de repetir os erros, sabe? Você entende? Exatamente. É isso. Escute, Elisa, muitíssimo obrigado, adorei conversar com você, Manoel, sabe, estão sempre bem-vindos aqui. Muito prazer, Muitíssimo é um prazer estar obrigado. aqui com convite, você, com a prazer Elisa. meu. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer então aos nossos apoiadores, a Renomar de Pisos de Madeira, a IG Consultoria de Arquitetura Bioclimática e Eficiência Energética. Agradecemos também o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional da Asbeia Paraná, a nossa equipe de produção, LFD Produções. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembre de curtir, compartilhar, envie para os seus amigos, para o grupo do clube, para o grupo da academia. Inscreva-se e nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.